Olá a todos, tudo bem? Como vocês estão? Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha do nosso sistema virtual, das nossas videoaulas, né? E hoje nós vamos falar de um assunto super importante, que é o assunto de associação de resistores. Esse assunto está lá na apostila 2, na aula 6. Só que hoje, na verdade, é a continuação da aula 6, porque é a parte de associação em paralelo de resistores. Lembrando que na aula passada nós falamos de associações em série, hoje é a parte de associação em paralelo. Lembrando que são três tipos de associação de resistores. Nós podemos ter uma associação de resistores em série, em paralelo e mista. Então hoje vamos ver a parte de associação em paralelo. Tudo bem, gente? Pré-requisitos. Esses pré-requisitos nós já tínhamos visto lá na associação em série e agora é a mesma coisa. Para nós entendermos bem esse assunto, nós precisamos ter o conhecimento de associação do que são resistores, né, elétricos, o que é resistência, das leis de Ohm, potência elétrica, né? E, inclusive, a gente pode também, não está aqui digitado, mas a gente pode fazer o cálculo da energia consumida por uma associação em paralelo. Então, podemos incluir nessa lista também, embora não esteja digitado ali, o cálculo da energia consumida. Tudo bem, gente? Bom, vamos lá então. Primeiramente, como representar uma associação em paralelo? A associação em paralelo ela vai ser uma associação parecida, né, ou semelhante a essas que vocês estão vendo na tela do computador de vocês aí. É claro que nós podemos ter uma associação em paralelo com dois resistores, nós podemos ter uma associação em paralelo com três resistores, como está aqui, com 4 resistores ou mais, tá? Já vou adiantar uma coisa aqui e o seguinte, já vou explicar para vocês qual a diferença e como que você diferencia a associação em série da associação em paralelo. Pessoal, como que era a associação em série mesmo? Na associação em série você tinha os resistores ligados um em seguida do outro. Agora a conversa é um pouco diferente. Vamos partir aqui da diferença de potencial, da voltagem desse circuito. Sempre fazendo o caminho do circuito, então supondo que a corrente elétrica, né, até para bater com exercício, supondo que a corrente elétrica esteja girando aqui no sentido horário, ou seja, indo do maior potencial para o menor potencial, como se aqui tivesse ligado a minha pilha, né? Aliás, aqui estará minha bateria, minha pilha, né? Porém, você estaria vendo aqui o polo positivo e o polo negativo dessa pilha. Então, você tem a corrente, né, ela transitando por esse meu circuito no sentido convencional, que é do maior potencial para o menor potencial. Bom, olha só o que vai acontecer, gente. Aqui a corrente elétrica sai da bateria, supondo que aqui seja um fio, tá? Lógico que vai estar tudo ligadinho, né? Essa corrente vai dobrar aqui pelo fio, vai dobrar de volta e quando chegar nesse pontinho aqui, que é o pontinho A, o que nós temos de novidade agora? Nós temos uma divisão do fio, ou seja, nós temos novos caminhos para a corrente elétrica. Repare que a corrente elétrica ela vai poder vir aqui por cima, ela vai poder vir aqui pelo meio e aqui por baixo, já que nós temos 3 resistores ligados em paralelo. Se fossem apenas 2 resistores, nós teríamos apenas 2 caminhos para a corrente elétrica. Como aqui, por exemplo, são 4 resistores ligados em paralelo, nós vamos ter, né, nós teremos 4 novos caminhos à passagem dessa corrente. E assim por diante, tantos quantos forem os resistores ligados em paralelo. Gente, esse pontinho A aqui, muito importante isso, ele tem um nome bem específico. Esse pontinho aqui é chamado de nó. Então, numa associação em paralelo, o que é o nó? Nó é o ponto onde o meu fio ele se divide. Então, veja, aqui nós tínhamos uma corrente I. Quando chegou nesse pontinho, parte dessa corrente I foi lá para cima, que é a minha corrente I1, já que aqui eu tenho resistor R1. Outra parte dessa corrente, outra parcela dessa corrente veio aqui pelo meio, pelo resistor R2, por isso eu vou chamar aqui de corrente I2. E outra parcela dessa corrente, outra parte dela, veio aqui para baixo, que eu vou chamar de I3, né? Já que aqui eu tenho a resistência R3. Bom, cada corrente dessa passa pelo seu respectivo resistor e ela volta a se juntar aqui, nesse pontinho B. O que eu tenho nesse pontinho B, gente? Eu tenho um segundo nó.
Então atenção ao que eu vou falar agora. A associação em paralelo é aquela em que o circuito se divide, é aquela em que os resistores, todos eles, estão ligados entre pelo menos 2 nós consecutivos. Então nós temos que ter 2 nós consecutivos, né, entre esses resistores para que essa associação seja dita em paralelo. E a mesma coisa você verifica aqui. Tudo bem até aqui, gente? Beleza esse detalhe? Lá na associação, lembrem da associação em série, que lá, né, o circuito ele não tinha esta divisão. Isso só vai acontecer na associação em paralelo, ou seja, quando nós tivermos os resistores ligados entre 2 nós consecutivos. O nó é o ponto onde o fio se divide. Tudo bem, moçada? Então, essa é a representação de uma associação em paralelo que você vai encontrar nos exercícios. Aqui eu achei bem interessante essa figura, em que ele, para representar melhor, tá? Ele juntou aqui, ó, 3 resistores aí, né? Não vamos nos atentar agora aos valores dessas resistências, mas o importante é isso, ó. Então eu achei bacana essa foto, que ele juntou 3 resistores, amarrou eles ali, ó. Então aqui onde esse araminho está amarrando e prendendo os 3 resistores é o nosso nó, né? E aí ele colocou o desenho por baixo para representar bem essa questão para todos vocês. Pessoal, nós ainda vamos continuar trabalhando com esses elementos elétricos, tá? Então, a fonte de tensão, a DDP, a voltagem que tinha lá na associação em série, ela vai continuar aparecendo aqui na associação em paralelo. E esses demais elementos aí. Então, podemos ainda encontrar resistores, podemos encontrar capacitores, indutores. O indutor ele é nada mais do que uma bobina, tá? Aqui o aterramento, né? Então esses elementos eles vão continuar aparecendo para nós, mesmo aqui na associação em paralelo e lá para frente também na associação mista. Bom, especificando melhor o que é uma associação de resistores em paralelo, então é o seguinte, você tem que observar os seguintes pontos aí. 2 ou mais resistores estão ligados em paralelo quando cada resistor deve estar num único fio, diferente do outro. Então veja, ó, o resistor 1 ele está ligado só nesse fio aqui, que eu posso também chamar de fio 1 se eu quiser. O resistor 2 passa por esse fio do meio, e o resistor 3 passa pelo fio de baixo. Uma coisa que é importante falar, professor, você está enumerando, né? R1, R2, R3 e assim por diante. É importante essa numeração? É importante, ela ajuda, né, a gente a calcular certinho o que você quer de uma maneira correta, numa ordem correta. Tudo bem, pessoal? Então essa numeração, se de repente o exercício não mostrar isso, não apresentar, nada te impede de ir lá e criar essa numeração. Tudo bem? Cada fio deve conter um único resistor. Isso é muito importante, moçada, porque, por exemplo, professor, então se eu tivesse aqui, né, nesse fio de cima, nessa associação em paralelo, se eu tivesse aqui, ó, onde eu estou com a canetinha amarela ali, ó, um outro resistor ligado com o R1, vamos chamar esse resistor de R4. Aí, galera, nós teríamos, né, nesta associação em paralelo, nós teríamos R1 e R4, né, ligados em série. Aí a gente já ia para um outro conceito, né, que é o conceito de associação mista, quando a gente mistura ligação em série com ligação em paralelo. Eu ainda não quero fazer isso, tá? Então, por enquanto, nós vamos considerar isso daqui, ó, sempre. Cada fio vai conter um único resistor. Cada polo do gerador deve estar ligado ao ponto onde ocorre a ramificação dos fios que contém os resistores. Esse ponto é chamado de nó. Então, só reforçando, nós temos aqui o pontinho A e o pontinho B, que são os nós. Tá? E aqui embaixo a minha fonte de tensão. Gente, já vou adiantar uma coisa para vocês aqui. Lá na associação em série, nós tínhamos a corrente elétrica como sendo constante. Na associação em paralelo, essa característica ela vai mudar. Gente, não se preocupem em anotar isso agora, tá? Ela vai aparecer ali na apresentação mais para frente. Mas eu só quero adiantar uma coisa para vocês para o próximo slide, que é o seguinte. Na associação em paralelo, como esses 3 resistores estão ligados entre si em paralelo, e essa associação em paralelo ao todo está ligado nessa fonte de tensão, todos os resistores vão ficar submetidos
a uma mesma tensão, que é a tensão aqui de baixo, ó. Por exemplo, se aqui embaixo, então, fosse uma bateria de 20 volts, qual é a voltagem sobre o R1? 20 volts. Qual é a voltagem sobre o R2? 20 volts. E qual é a voltagem sobre o R3? 20 volts. A voltagem ela é constante numa associação em paralelo. Por que disso? Porque aí nós formaremos uma associação ou um circuito, dito circuito independente. Olha que interessante isso, ó. Como cada polo do gerador fica ligado ao nó das ramificações do fio, sobre cada resistor ligado a esta ramificação haverá um único potencial, ou seja, uma única voltagem, que é o próprio potencial, a própria voltagem criada pelo gerador, pela bateria. A consequência disso é que teremos um circuito independente. Vou voltar ali um pouquinho naquele desenho. Como assim então, professor? Por exemplo, imagine que R1, R2 e R3 são 3 lâmpadas. Tudo bem? Vamos supor que R1 queima. Se fosse uma associação em série, o que ia acontecer? Na associação em série, como você tem todos os resistores ligados um na sequência do outro, um na saída do outro, a associação em série tem um defeito, que quando um resistor queima, consequentemente o teu circuito ele fica em aberto e todos os demais vão parar de funcionar, que é o caso lá das luzes do Pinheirinho de Natal. Bom, se nós formos pensar numa instalação elétrica residencial, isso pode acontecer, gente. Né? Já pensou você estar lá assistindo televisão numa boa, sua mãe está lá na cozinha fazendo alguma coisa e teu pai está tomando um banho, por exemplo. Aí queima a luz da sala, né? Do nada ali, é uma coisa comum de acontecer, queima a luz. Se a tua casa ela tivesse a instalação elétrica dela em série, nós teríamos esse problema. Queimou uma lâmpada lá do fundo ou da sala, como eu comecei falando. Todas as demais tomadas e todas as demais lâmpadas deixariam de funcionar. Por isso a associação em série ela não é interessante para a instalação elétrica residencial. Já aqui, olha o que acontece, ó. O R1 queimou, mas o R2 e o R3 eles ainda estão ligados à bateria. Então R2 e R3 continuam funcionando. Continua o circuito funcionando aqui, passando corrente elétrica. Por isso que a associação em paralelo, como eu já falei aqui, ela é dita um circuito ou uma instalação independente, porque uma resistência independe da outra para funcionar. E consequentemente, nós vemos isso aqui, ó, né, nesse esqueminha, nessa planta aqui que eu peguei, né, de uma casinha, por exemplo. Vamos pegar aqui o quarto que está mais fácil. Esse quarto ele tem 2 tomadinhas aqui, ó, né, e a lâmpada aqui em cima. Já pensou se isso aqui fosse associado em série? Queimou a lâmpada, as 2 tomadas deixariam obrigatoriamente de funcionar. Isso não pode acontecer no nosso dia a dia, né? Por isso, a instalação elétrica residencial ela é em paralelo. Se essa lâmpada, por algum motivo, queimar, a tomada aqui vai continuar funcionando tranquilamente do mesmo jeito, ou vice-versa. Se uma tomada dá problema, a outra tomada e a lâmpada não deixam de funcionar. E isso ao longo de toda a sua casa, né? Sala, banheiros, os outros quartos e tudo mais. Consequentemente, olha que interessante aqui, para mostrar melhor, exemplificar. Isso que eu falei da instalação elétrica residencial. Então a luz aqui, ó, esse fio azul e vermelho representa o fio de luz que vem da rua. Passa pelo medidor, né? Esse é o nosso relógio da luz, onde a gente vê a conta, né? Ele do medidor vai para o quadro de distribuição de energia e veja, ó, desse quadro você faz a distribuição por todos os cômodos e todos os componentes elétricos que você tem na tua casa, né? Então aqui, por exemplo, vai ligar lá, vai fazer funcionar uma lâmpada, aqui vai fazer funcionar uma tomada, chuveiro, a lavanderia e tudo mais. Então, aqui representa bem uma associação em paralelo, né? E fica aí o melhor exemplo de aplicação de uma associação em paralelo é a instalação elétrica residencial. Só falando um pouquinho mais sobre tipos de geradores, né? Então, qualquer tipo de pilha, né? Essa pilha que a gente compra no mercado, a pilha do relógio de pulso, né? É um gerador. Qualquer tipo de bateria, a bateria de carro, a bateria do celular,
também, né, são geradores de eletricidade, porque vão produzir uma FEM, né, uma certa voltagem ali. A própria tomada a gente entende como sendo um gerador, já que é por ela que a energia da rede elétrica vai chegar até os aparelhos que nós queremos que funcionem, né, até os receptores e etc. E esse último exemplo aqui, ó, o Tzinho, né? Todo mundo tem em casa e usa para alguma coisa o T. O T, ele é outro exemplo de uma associação em paralelo, porque eu tenho uma única tomada e eu preciso ligar 3 coisas diferentes, eu posso usar um Tzinho ali, né? Desde que ele aguente com aquilo que eu quero ligar. Né? Não é muito indicado fazer isso, mas a gente acaba fazendo no nosso dia a dia. Então veja, ó, independente das respectivas resistências de cada aparelho da potência que cada um consome, os 3 vão poder, né, funcionar ao mesmo tempo, porque esse circuito ele está fazendo essa divisão, né? Ele é como se fosse um nó, né? E está dividindo o fio, essa tomada, né, dividido em 3 outras saídas. Pessoal, muita atenção ao que eu vou explicar agora para vocês, que são as características da associação em paralelo. Gente, então aqui para mostrar isso para vocês eu tenho 3 resistores, né, ligados em paralelo. Aqui embaixo está a fonte de tensão. O circuito ele sai da bateria, adotando ainda o sentido da corrente elétrica no sentido horário, tá? Como se aqui fosse o polo positivo e aqui o polo positivo da bateria. Então, a corrente elétrica indo do maior potencial para o menor. A corrente elétrica dobra de volta. Aqui está a minha corrente I. Quando chega nesse nozinho aqui, ela vai se dividir em 3 partes, já que são 3 resistores. Lá em cima vai a corrente I1, como a seta está apontando. Aqui no meio vem a corrente I2 e aqui para baixo vem a corrente I3. Quando sair, ela vai sair inteira, né? Ou seja, a corrente de entrada é igual à corrente de saída, tá, pessoal? Então vamos às características. A primeira característica é que a tensão elétrica ela é sempre constante. Ou seja, supondo que o exercício falasse, essa associação em paralelo está ligada numa bateria de 20 volts. Calcule a tensão sobre o resistor R2, ou seja, o U2 aqui, por exemplo. Gente, não precisa, se você souber o valor dessa tensão aqui, não precisa fazer cálculo nenhum, desde que seja uma associação em paralelo. Então, se aqui embaixo é 20 volts, aqui é 20 volts, no R1 é 20 volts, no R3 é 20 volts, e quantos mais resistores ligados em paralelo eu tivesse aqui, a voltagem seria constante. Então, por uma questão de facilidade, eu posso chamar simplesmente de U, né? Ou V. Usar a letra U ou a letra V é a mesma coisa. Então, vamos lá. Na associação em série, a corrente elétrica que é constante. Na associação em paralelo, a voltagem. Já na associação em paralelo, a corrente elétrica vai se dividir sobre cada resistor, tá? Então, eu tenho aqui, ó, corrente I1, corrente I2, corrente I3. Porém, se eu somar I1 mais I2 mais I3, vai dar a minha corrente total, ó, que é essa corrente aqui, ó. Ou seja, a corrente de entrada tem que ser exatamente igual à corrente de saída. Vamos exemplificar isso melhor. Vamos supor que aqui em cima, I1, né, veio a corrente I1 e essa corrente I1 vale 5 amperes. Gente, eu vou tentar desenhar aqui com o mouse. Não liguem, tá? Se a minha escrita ficar feia, que é bem ruim de escrever com isso aqui. Vamos supor que aqui no meio vem apenas 2 amperes. E vamos supor que aqui embaixo vem 3 amperes. Aí tem uma pergunta lá, qual é a tensão total? Ou seja, é só eu somar a corrente sobre cada resistor. I1 mais I2 mais I3 vai dar 10 amperes. Ou seja, significa que essa corrente elétrica aqui, ó, que está chegando no meu circuito antes do fio, né, se dividir, antes do nó, é uma corrente de 10 amperes. A corrente elétrica se dividiu, como nós exemplificamos aqui, porém, ao sair, tem que sair integralmente, tem que sair como 10 amperes. Ou seja, a tensão que eu vou falar agora, a corrente de entrada, ela é exatamente igual à corrente de saída. É um princípio de conservação, tá? A corrente de entrada é a mesma da de saída.
Ou seja, o circuito não vai perder corrente, mas também não vai ganhar corrente. A corrente de entrada é igual à corrente de saída. Logo, para esse esquema que está aqui, né, a fórmula ficaria assim, já que são apenas três resistores, portanto, 3 correntes elétricas. E o I total é igual a I1 mais I2 mais I3. Tá, gente? Então, até aqui nós temos duas características, que a tensão é constante e que a corrente elétrica se divide sobre cada resistor, de maneira que a corrente total é igual à soma de cada corrente elétrica parcial. E agora, pessoal, assim como lá na associação em série nós calculamos a resistência equivalente, na associação em paralelo nós também vamos calcular a resistência equivalente. Só lembrando, o que é essa resistência equivalente? A resistência equivalente, ela representa o seguinte: suponho que eu quero, estou usando o mesmo desenho aqui do slide anterior, tá? Eu quero tirar esses 3 resistores e quero substituir os 3 ao mesmo tempo por um só. E esse um só, ele vai conservar as características do meu circuito. Ele é equivalente, por isso resistência equivalente. Então, como que eu vou calcular a resistência equivalente aqui? Vamos só lembrar, lá na ligação em série, a resistência equivalente ela era dada pela soma de todas as resistências. Agora, a brincadeira é um pouco mais difícil. Agora é o seguinte, agora eu vou ter que fazer, para calcular a resistência equivalente, eu vou ter que fazer 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais tantas quantos forem, né, os meus resistores, tá? No caso, então, desse circuito, como são 3 resistores, eu vou ter 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tudo bem até aqui, gente? Ou seja, em outras palavras, eu vou dizer que o inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso das demais resistências do circuito. O inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso de todas as resistências. Posso representar assim ou posso representar assim, já que esse símbolo aqui na matemática indica uma somatória. E N é o número total de resistores do meu circuito. Certo, pessoal? Essa fórmula é a fórmula geral para a resistência equivalente. Como assim fórmula geral? Qualquer circuito em paralelo contendo 2 ou mais resistências, você consegue calcular a resistência equivalente por aqui. Porém, no circuito em paralelo, nós temos alguns casos particulares da associação. Esses casos particulares são apenas para associação em paralelo. Lá em associação em série nós não vimos isso, porque não existe, tá? É só para associação em paralelo. Vamos para o primeiro caso. Esses casos particulares como que eu faço para calcular a resistência equivalente. Lembrando que essa fórmula é a fórmula geral, tá? Bom, se eu tiver uma associação formada por 2 resistores, eu posso calcular a resistência equivalente por aqui? Eu posso. Ou então, eu posso vir para cá, ó, para esse macete. Detalhe, então, aqui o que eu tenho? Eu tenho uma associação em paralelo, olha os nós aqui, moçada, né? Formado por 2 resistores, e repare que eles têm valores diferentes, tá? Opa, não gostei desse desenho ali. Aí, eu fui circular e errei. Então, veja, eu vou usar esse macete quando eu tiver uma associação em paralelo formado por 2 resistores, desde que R1 seja diferente de R2. Eu posso fazer 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, que é a forma geral, ou eu posso usar a regra do produto pela soma, onde R equivalente vai ser R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. E o segundo caso de associação em paralelo é o seguinte: você pode ter uma associação em paralelo formada por N resistores. O que eu quero dizer com N resistores? Eu quero dizer vários resistores, porém desde que todos eles sejam iguais. Ó. Aqui eu tenho 10 kΩ, 10 kΩ, 10 kΩ, 10 kΩ e 10 kΩ. Então eu tenho 4 resistores de 10K cada.
Pessoal, se um deles for diferente, por exemplo, o R2 tem um outro valor. O R1, R2, o R1, R3 e R4 tem o mesmo valor, só o R2 é diferente. Aí não vale essa regra, aí você tem que ir para a fórmula geral. Tá? Também pode calcular, como está aqui, pela fórmula geral. Porém, olha que quanto é mais simples aqui. Quando eu tenho uma associação em paralelo formada por dois ou mais resistores, desde que todos eles sejam iguais, né, sejam constantes, eu posso fazer o valor da resistência dividido por N, onde N é o número de resistores. Então, no caso aqui, ficaria 10 sobre 4, que daria 2,5. Tá? Reforçando, essa fórmula só é possível quando todos os resistores forem iguais, não pode ter nenhum diferente. Então, se você tiver lá, por exemplo, uma associação de 10 resistores em paralelo, desde que os 10 sejam iguais, você pode calcular a resistência equivalente por aqui. Vamos aqui para os exemplos. 4 resistores ômicos de resistências iguais a 10, 20, 30 e 40 ohms são ligados em paralelo. Determine qual a resistência equivalente dessa associação. Bom, aqui, pessoal, como são 4, imagine a associação em paralelo de 4 resistores, os 4 são diferentes. Tem que ser pela fórmula geral, não tem jeito. Então, a fórmula vai ser essa aqui, é 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. Né? Pus a fórmula geral aqui para vocês. Já substituindo, vai ficar 1 sobre R equivalente igual a 1 décimo, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 40. Gente, e nessa parte, o que faz agora? Soma de fração com denominadores diferentes. Tem que fazer o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Já fiz aqui para vocês, ó, MMC de 10, 20, 30, 40, usando os fatores primos, vai dar 120. Então, 120, né? Aí multiplica os fatores primos, como eu fiz ali. Faça a conta aí para vocês acompanharem. O MMC vai dar 120. Agora eu vou voltar esse MMC lá, ó, porque eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou dividir. Então pega o 120, divide pelo denominador. O resultado que der, você vai sempre multiplicar pelo numerador. Ficou ruim mil vezes ali. Então pega o MMC, agora sobre cada termo aqui. Divide embaixo, multiplica em cima. Divide embaixo, multiplica em cima. Vamos ver lá quanto que vai ficar, ó. Então, por exemplo, 1 sobre R equivalente. 120 divididos... 120 por 10 é 12. 12 vezes 1, 12. Mais, aí repete maisinho. 120 por 120 é 1. Perdão, li errado aqui. 120 por 20 é 6. 6 vezes 1, 6. Mais 120 divididos por 30. Corta os 2 zeros, fica 12 por 3, vai dar 4. 4 vezes 1, 4. Mais 120 por 40, né? Vai dar 3. 3 vezes 1 vai dar o 3 que está ali. Somando tudo isso, vai ficar então, aqui em cima vai ficar 25. Aí vai ficar 1 sobre R equivalente igual a 25 divididos por 120. Só que nós não queremos calcular 1 sobre R equivalente. Nós queremos achar qual a resistência equivalente. Então eu faço o produto cruzado daí, né? 1 vezes 120 igual a 25 vezes a resistência equivalente, que vai dar nessa montagem aqui, ó. E 120 sobre 25 vai dar 4,8. Então a resposta aqui é que a resistência equivalente é igual a 4,8 ohms. Então, quando forem denominadores diferentes, tem que tirar o MMC. Vamos para o segundo exemplo aqui, ó. 3 resistores estão associados em paralelo conforme a figura a seguir. A intensidade de corrente elétrica por meio do resistor de 6 ohms é 3 amperes. Ou seja, aqui está passando 3 amperes. Só sobre esse. Determinar a diferença de potencial entre os pontos AB, ou seja, a voltagem total do circuito. Letra B, a intensidade de corrente elétrica total da associação, a corrente total do circuito, não é a corrente sobre cada resistor que eu quero. E letra C, a resistência equivalente da associação. Então vamos para a letra A.
Gente, olha a pegadinha. Como ele quer tensão total, né, que é entre os polos A e B, nós vamos fazer o seguinte. Já que a tensão ela é constante, a tensão total é a mesma tensão que passa somente sobre essa resistência de 6 ohms. Aí pense comigo, como eu sei o valor da resistência e sei o valor da corrente, o Izinho, sei o R, sei o I, que fórmula eu vou usar? URI, né, que é a primeira lei de Ohm. Claro, pegando o R2 e o I2. Lembrando que esse U é a tensão sobre sobre os 6 ohms, resistor de 6 ohms, e é também a tensão sobre o circuito todo, já que a tensão ela é constante na associação em paralelo, como eu anotei aqui do ladinho. Ó. Enfim, substituindo aí, a resistência R2 vale 6, a corrente I2 vale 3, 6 vezes 3, 18 volts. Então, se aqui eu tenho 18 volts, sobre o primeiro resistor eu tenho 18 volts e sobre o terceiro resistor eu tenho 18 volts. Ou seja, a tensão total do circuito é 18 volts. Então, esse é um outro dado a mais, tá? Eu já sei que a tensão é 18 volts sobre cada resistor. Na letra B, eu quero a corrente elétrica total da associação. O que eu vou fazer aqui? Ó? Então, sabendo que a tensão sobre o primeiro resistor é igual sobre o segundo, que é igual sobre o terceiro, que é a tensão total do circuito. Posso chamar de UAB ou simplesmente U, para ficar um pouco mais fácil a minha notação. Além disso, sabemos que a corrente I2 vale 3 amperes. Muito bem. Então, vamos achar I1. Gente, o que acontece? Vou usar também a primeira lei de Ohm, sempre a fórmula do URI. Porque eu sei que a tensão é 18, eu sei que o resistor R1 vale 3, não ficou fácil de isolar o I1? Ficou. Portanto, passo dividindo, 18 por 3 é 6 amperes. Então, a corrente aqui em cima é 6 amperes. Agora, bom, I2 a gente já sabe, né? Agora faltou achar o I3. Também a mesma coisa. Vou usar a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Onde U é 18, porque é constante, R3 ele deu ali que é 12 ohms, e o I3 eu vou isolar. Passo 12 dividindo, 18 dividido por 12 vai dar 1,5. Gente, moral da história, o que eu vou fazer agora? Eu sei, são só 3 resistores, portanto somente 3 valores de corrente elétrica. I1 que vale 6 amperes, I2 que vale 3 amperes, e 3 que vale 1 ampere e meio, né? 1,5. Acabou o exercício? Não, porque eu quero a corrente elétrica total da associação. Então eu vou fazer o seguinte agora. Como eu quero a corrente total, eu vou somar I1 mais I2 mais I3. Que somando isso daí vai dar 10,5 amperes. Então essa é a resposta final aqui. A corrente total é de 10,5 amperes. Gente, essa é só uma maneira de fazer, tá? Porque teriam outras maneiras de fazer, né? O importante é o seguinte, você tem que pegar o jeito desses exercícios. E você pega por aqui, né? Você tem que ver o que você tem de informações, ver qual é a pergunta e ver qual é o caminho mais fácil para você solucionar o seu problema. Vamos para a letra C, onde na letra C ele pede a resistência equivalente da associação. Gente, são 3 resistores em paralelo, né? Então eu vou ter que usar a fórmula geral para calcular essa associação em paralelo. Achar a resistência equivalente, né? Então a fórmula geral é 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, que substituindo vai ficar 1 sobre R equivalente igual a 1/3 mais 1/6 mais 1/12. Pessoal, o que eu faço agora? MMC entre os denominadores, que deu 12. E o mesmo procedimento desse lá. Agora eu vou pegar esse MMC, que deu 12, e vou fazer o quê? Divide embaixo, multiplica em cima. Então pega lá, 12 divididos por 3, 4. 4 vezes 1, 4. 12 divididos por 6, 2. 2 vezes 1, 2. 12 divididos por 12 é 1. 1 vezes 1, 1. Somando aqui, 4 mais 2 é 6, mais 1 vai dar 7. Então vai ficar 1 sobre R equivalente
igual a 7/12. Multiplica em x, multiplica em cruzado, para isolar o R equivalente, isso é uma coisa importante. Ele vai dar que o R equivalente é igual a 12/7 ohms. Tudo bem até aqui, moçada? Qualquer coisa, volta ao vídeo e reveja os cálculos, mas não é difícil. Gente, como eu falei para vocês anteriormente, sempre tem mais de uma maneira de resolver o mesmo problema. Então, por exemplo, aqui eu poderia fazer a mesma coisa, ó, né? Ou outra forma de calcular a corrente elétrica do circuito é pela resistência equivalente. Eu não falei isso no começo porque o meu exercício mudou um pouquinho, mas anotem aí no canto do seu caderno a seguinte dica. Em qualquer exercício de associação, seja série, seja paralela, seja mista, primeiro passo, comece calculando a resistência equivalente. Então, supondo que eu tivesse feito isso por primeiro, que eu tivesse calculado a resistência equivalente da associação, antes de qualquer outra coisa, antes de fazer letra A e fazer letra B, tá? Se eu soubesse que a resistência equivalente é de 12/7, e agora eu quero calcular a corrente total do circuito. Só lembrando que eu tive que fazer o quê? Aqui eu escolhi por esse caminho. Sabia o I2, calculei separadinho o I1, calculei separadinho o I3 para fazer a soma das três correntes. Deu 10,5, beleza? Mas olha como talvez, né, como seria mais fácil o seguinte. Se eu tivesse começado calculando a resistência equivalente, agora eu vinha para a seguinte equação, que é a primeira lei de Ohm. U igual a R equivalente vezes I, onde U é a tensão total e o I é a corrente total do circuito. U vale 18. R equivalente, como nós calculamos aqui, vale 12/7 vezes I. Agora eu vou isolar. Vou começar passando esse 7 que está dividindo, multiplicando o 18, que vai dar 126. Então a minha equação vai ficar 126 igual a 12 vezes I. Como eu quero isolar o I, agora o 12 passa dividindo. Já invertendo os membros e dividindo aí, vai dar os 10,5 amperes. Então, é uma segunda maneira de calcular a corrente do circuito. Desde que você, obviamente, comece o seu exercício calculando a resistência equivalente. Gente, é uma mão na roda começar qualquer exercício de associação já determinando a resistência equivalente. Então, acostumem-se a fazer isso, tá? Acha a resistência equivalente. É um dado que você vai ter na tua manga ali e deixa ele guardadinho, né, para a hora que precisar. Terceiro exemplo, e agora eu acho que o último, tá? Então, os resistores da figura abaixo estão associados em paralelo um com o outro. Determine qual a resistência equivalente para esta associação. Então, um resistor vale 6 ohms, o outro vale 3 ohms e estão ligados em paralelo porque ambos estão entre dois nós consecutivos, como eu circulei ali. Posso calcular, e eu quero achar a resistência equivalente, ok? Posso calcular essa resistência equivalente pela fórmula geral, que é 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, que aí eu vou cair no mínimo múltiplo comum, toda aquela operação que a gente fez lá atrás, divide embaixo, multiplica em cima, etc. Mas, ao invés de fazer por ali, só para mostrar para vocês, ó, desde que a minha associação tenha no máximo 2 resistores e eles têm que ser diferentes um do outro, tá? R1 diferente do R2. Eu posso fazer pelo produto, pela soma. Vamos fazer isso. Substituindo R equivalente igual a 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. Na outra linha, 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. 18 por 9 vai dar 2 ohms. Então, o resultado é que a resistência equivalente aqui é de 2 ohms. Muito mais prático se eu fizesse pela fórmula geral. Porém, só para mostrar para vocês, ó, pela fórmula geral vai dar a mesma coisa. Ó. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Substituindo ali vai ficar montado assim. Né? O mínimo entre 6 e 3 é 6. 6 por 6 é 1. 1 vezes 1, 1. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 1, 2. Somando aí vai ficar 1 sobre R equivalente igual a 3 sextos. Agora faz o quê? Agora multiplica cruzado. Multiplicando cruzado vai ficar R equivalente igual a 6 sobre 3, que vai dar 2 do mesmo jeito. Só para mostrar para vocês. Só que o trabalho é um pouquinho maior. Então, moçada, a dica é essa. Esqueceu esses macetes, esses casos particulares?
saibam fazer bem, saibam trabalhar bem com a fórmula geral, porque como diz o nome, se ela é uma equação geral, ela resolve qualquer problema de associação em paralelo, né? Agora, os casos particulares te ajudam a ganhar tempo. Essa que é a questão, né? Pensando lá na própria prova de física, ou no vestibular, ou no PSS, o tempo é uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração, né? Então, tá aí, moçada. Qualquer dúvida, né, eu fico à disposição. E vocês podem mandar as dúvidas aí sobre os exercícios para mim quando vocês tiverem necessidade. Só como curiosidade, ó, coloquei aqui para vocês para a gente fechar a aula. Isso aqui é uma coisa bastante comum em instalação elétrica, né? Deixa eu só mudar a canetinha aqui. Então, cada diâmetro de fio, né, 1 milímetro, né, 1,5, 2,5, 4, e a gente no dia a dia trabalha com fio de até 10 milímetros. A gente fala milímetro, mas é milímetro quadrado, porque é a área de secção do fio. Quanto que cada fio desse suporta de corrente, ó? Então, 1,5, 2,5 até 24 amperes, 10 milímetros até 57 ou 60 amperes aproximadamente, né? Aqui tem uma tabelinha, essa tabelinha aqui, ó, ela é tirada da NBR, né, as normas de engenharia, né? Aqui uma outra tabela em maiores detalhes, né, com fios de 25, 35, 70, 95, já numa questão já de indústrias, né? Instalação elétrica residencial ela vai até 10 milímetros no máximo, que é lá para chuveiro, micro-ondas, ar-condicionado e esses aparelhos que puxam mais energia, tá bom? Aqui eu estou mostrando para vocês, ó, qual tipo de fio que vai. Detalhe que nas instalações nós temos lá os fios sólidos, né, ou os flexíveis, né, com cabos isolados. Então, iluminação, por exemplo, só para ligar uma lâmpada, você coloca lá de 1,5, tá louco de bom, né? Agora, dependendo do que você vai usar, né, circuitos em geral, né, 0,5 milímetros, tomadas, você pode ligar, né, mais aparelhos, você vai colocar um fio de uma área, de uma bitola maior nessa tua tomada, né? E aqui essa tabelinha tá melhor de a gente discutir, ó. Então aqui eu repeti aquela primeira tabela lá, né? E aqui a gente vai vendo, ó, então chuveiros. Claro que tem a questão da voltagem também, ela vai influenciar um pouquinho na tua instalação. E também, gente, uma coisa que eu não vou nem discutir aqui, mas a questão do comprimento do fio, né? Então, a metragem do fio ele vai também influenciar de certa maneira, tá? Então, se a gente pegar aqui no 220, por exemplo, né? Chuveiro, ó, chuveiro usa entre 4,400, 5,400, um fio aí de 4 milímetros, ele já está interessante. Claro, para disjuntores até 30 amperes. Se eu vou colocar um disjuntor de 50 amperes ou de 60, aí eu tenho que pôr um fio de 10 milímetros, né? Então depende a bitola, ela depende da amperagem, né? Torneiras elétricas, aquecedores, ar-condicionado, também depende lá da potência, ó. Até 10.000 BTUs, né? Isso em 220. A gente pode usar um fio de 2,5 milímetros, né? Se for um ar-condicionado mais potente, ou seja, acima de 10.000 BTUs, né? Aí isso vai... aqui não mudou tanto aí, né? Quase falei besteira aqui, né? Mas em torno de 2,5. E assim por diante aqui para as outras instalações, tá, moçada? Então, só por curiosidade, quem for para a área de engenharia civil vai trabalhar bastante com isso daí, né? E a gente conclui aqui que, em geral, o fio de 2,5, né, é o mais adequado, mais utilizado, né, na instalação elétrica residencial, desde que seja para aparelhos, né, domésticos do nosso dia a dia, tá bem? Se você for fazer uma instalação mais forte, com aparelhos que consomem mais energia, mais potentes, aí a fiação vai precisar ser outra. Feito, moçada. Então, por enquanto era isso. E aguardo as dúvidas e vamos conversando ao longo da semana aí sobre os exercícios. Obrigado por assistirem a aula. Até a próxima.